Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar Protector, que vem hoje trazer muitas novidades para os corretores. É um webinar muito especial. Estou aqui com a Ana Carolina, nossa CEO local, uma profissional de muita experiência não só em importantes seguradoras no mercado brasileiro, mas também com uma grande bagagem do mercado internacional, e vem trazer para o mercado, para vocês corretores, toda essa experiência com produtos inovadores que vão ser apresentados aqui hoje. Produtos voltados para a parte de RD e RC também. Tem o Yuri e o Daniel, que são os subscritores responsáveis e vão nos ajudar aqui a explicar sobre esses produtos e trazer todos os nossos diferenciais. Como tradição, a gente sempre passa uma harmonização sobre o grupo Argo, né? Opa. Então, o que é bem importante sempre passar, que a Argo é um grupo norte-americano, muito sólido, há mais de 70 anos no mercado. É importante destacar que, recentemente, iniciamos a nossa venda nas ações de Nova York, antes era na Nasdaq, agora é na NYSE, e somos A e A- pelas melhores agências de classificação de risco, o que nos coloca numa condição de seguradora de primeiríssima linha. Aqui no Brasil nós estamos desde 2012, sempre trabalhando muito forte na parte de seguros de propriedades, responsabilidade civil e transporte. E já somos líderes no segmento de RC profissional e de bikes também, que é um produto muito importante para a gente hoje. Apesar de estar sediado somente aqui em São Paulo, nós já temos corretores, 6 mil corretores em todos os estados do Brasil, 60 mil segurados também em todo o Brasil e mais de 3 mil cidades. Por conta de toda a nossa inovação, a gente já ganhou inúmeras premiações de reconhecimento do mercado e principalmente o reconhecimento dos nossos 6 mil corretores, que sempre nos dão a oportunidade e confiança de fazer negócio conosco. Rapidamente falando sobre o Protector, é a nossa plataforma de distribuição online, que também somos pioneiros nessa parte de digitalização do corretor. Nós somos um dos primeiros a trazer esse conceito de eliminar a burocracia e trazer uma experiência diferenciada para o corretor, para que ele possa vender mais sem ter tanta despesa operacional, sem tanto vai e vem de papel, né? Então, hoje nós temos 30 produtos, alguns que nós iremos apresentar agora, e nós temos também mais de 350 mil transações realizadas através da nossa plataforma. Nós temos também uma série de benefícios que a gente oferece para os nossos corretores e segurados, aplicativo, serviço de assistência, pontos múltiplos, para o próprio corretor, o Clube Protector, onde parte da venda gera pontuação que pode ser trocada, enfim. Para quem não conhece ou quer conhecer melhor, www.argo-protector.com.br, tá? E também o que vamos falar agora, além dos produtos, da nossa novo módulo beta, onde a gente propicia ao corretor um canal de comunicação para que ele possa nos passar os feedbacks sobre a experiência, o produto, se ele está bom, se ele não está bom, o que precisa melhorar. Então, seguindo esse conceito que a gente sempre teve de ouvir o corretor e fazer uma plataforma que realmente atenda a necessidade do corretor local, a gente criou essa funcionalidade para que seja um instrumento poderoso de comunicação para os nossos corretores. Bom, aqui também é o nosso portfólio de produto, que vocês já conhecem bem, né? Acessando nosso site, vocês podem ter todas as informações sobre cada um deles, né? E agora a gente vai falar
especificamente dos produtos, do objeto da nossa apresentação. Então, eu tenho aqui o prazer de passar o microfone para os nossos palestrantes. Obrigada, Roberto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando para todo mundo. Acho que é a primeira vez que essa equipe vem participar de um webinar e a gente vem logo de cara com 4 produtos e mais 2 para serem lançados no futuro. Isso reflete bastante o que a gente quer fazer no Protector Beta. A gente começou o Protector, quem está acompanhando a gente, com a linha de RC profissional, que hoje, como o Roberto falou, tem bastante sucesso. Depois a gente adicionou produtos de bicicletas, que também tem bastante sucesso. Mas a gente queria aumentar muito a velocidade de lançamento de produtos. A gente viu que nesse espaço de praticamente 3 ou 4 anos, a gente conseguiu lançar 2 linhas de produtos importantes e a gente quer fazer esse lançamento cada vez mais rápido. E aí a solução que a gente encontrou foi esse, vou chamar de ambiente, do Protector Beta, que a gente, por algumas diferenças de tecnologia, a gente tem uma velocidade muito rápida para colocar produtos no ar. Então, quem não acessou ainda o Beta e puder acessar, vocês vão ver que ali a gente tem uma série de produtos novos. A gente tem produto de ramo de transporte, responsabilidade civil profissional, a gente entrou com esses 2 produtos de responsabilidade civil geral e agora os produtos de RD. E depois o Daniel vai falar um pouquinho os próximos 2 produtos que estão para sair ainda antes do final do ano. É super importante, vocês vão verificar quando os meninos, vou falar, apresentarem, que a gente tenta fazer esses produtos sempre muito na linha do Protector, que são produtos desenhados para pequenas empresas ou pequenos empresários, produtos com uma linguagem mais simples, que sejam muito rápidos de ser contratados e que eles tenham uma conexão com o comprador também, porque a gente está falando de compradores de seguros que eu vou chamar não profissionais, né? São empresas que não têm uma área de decisão de seguro. Geralmente vocês vão estar conversando com o proprietário da empresa ou com o sócio da empresa, que vai pensar em tudo que ele tem que fazer para desenvolver o negócio dele. Por último, ele vai pensar no seguro. Então, a gente tem que fazer o seguro muito fácil para ser uma contratação rápida, tranquila e que ele entenda o que está na pólice e no evento de um sinistro ele consiga se relacionar exatamente com o que está coberto, o que não está, porque ele entendeu o que ele contratou lá na frente. Uma coisa importante para falar do Beta, como o Roberto falou, é um ambiente que a gente espera muito feedback. Os produtos que a gente tem lá, eles têm só um certo nível de automação, eles hoje não têm emissão automática, então hoje vocês conseguem vender esses produtos, porque a gente gera até a carta proposta, faz a cotação, gera a carta proposta, mas vocês enviam essa carta proposta para a gente e daí a gente faz a emissão local. Isso foi feito para dar agilidade no lançamento de produtos. E a gente criou uma área de feedback que para a gente é super importante. A ideia é que a gente lança esses produtos e termina de construir o produto junto com vocês. Então, no feedback, tudo que vocês mandam para a gente analisa e faz implementações. E tudo vai desde, olha, o texto dessa cobertura não está claro, o meu cliente acha que a ordem que a gente colocou ali não é a ordem que ele acha mais fácil de usar para manipular o aplicativo na internet, ou o limite desse equipamento não está adequado, olha, o produto está muito caro para a concorrência, ou então, olha, o produto está perfeito, vamos vender muito, a gente também gosta de ouvir esses feedbacks. Então, assim, usem e abusem da área do feedback do Beta, a gente olha isso com frequência e é o que a gente usa para melhorar os produtos também. Então, eu vou passar aqui para os colegas de trabalho. Yuri e Daniel, vão explicar melhor esses produtos para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sei que depois tem vocês podem enviar as perguntas, mas não tendo dúvidas agora, se tiver mais tarde, a gente tem sempre a nossa central de atendimento, tem o chat. Mandem coisas para a gente, perguntas, dúvidas, sugestões, que são sempre muito bem-vindas e é a forma que a gente tem para melhorar os nossos produtos. Obrigada. Bom, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Yuri, sou subscritor aqui de Responsabilidade Civil Geral na Argo e eu vou falar das características um pouco mais técnicas, né, dos produtos que a gente lançou no Beta. A gente começou, os produtos que a gente iniciou no Beta para RC Geral
foram focados em nichos, a gente pensa muito nos produtos de forma um pouco mais nichada, para atender de uma forma mais completa o cliente de cada tipo de negócio, né? Então a gente começou com lazer e turismo e ensino e cultura. Eu dividi a apresentação em partes, então primeiro lazer e turismo, posteriormente ensino e cultura, muito embora vocês vão perceber que eles têm, assim, a gente montou os produtos de uma forma o mais simples possível. Então, vocês vão ver bastante semelhança entre eles, tá? Vou começar aqui, lazer e turismo. Então, para quem a gente pode vender este tipo de seguro, né? Eu coloquei aqui negócio de pequeno a grande porte. Por que grande porte? A Ana fala, a gente focou em negócio pequeno. Porque a gente sabe que um bar que fatura até 13 milhões, para um bar é um faturamento considerável. Para uma pousada também. Então, por mais que no universo de seguros seja um pequeno negócio, para o tipo de cliente, para o tipo de negócio, é um grande negócio, né? Então, a gente focou aqui clubes, hotéis e pousadas, bares, restaurantes e padarias. Esses são o que a gente pensou, mas claro, se você tiver um cliente que você imagina que se encaixa, não é nem clube, nem hotel, nem pousada, é um bar diferente, entre em contato com a gente que a gente vai dar um auxílio para vocês também, tá? Então, a gente tem as coberturas básicas, cada tipo de cobertura específico para o negócio. Então, a gente tem RC Clubes, RC Hotéis e RC Restaurantes. Todos eles têm um limite máximo possível de contratação, que é o mesmo, que é R$ 1.800.000. Mais para frente aqui, vocês acho que já estão vendo aí na tela, na apresentação, que a franquia, a gente tem 2 níveis de franquia, eu vou falar já um pouquinho mais delas. As coberturas opcionais, aí cada um do tipo de cobertura básica, ele vai abrir para você uma possibilidade de coberturas opcionais, né? Então, para clubes, você tem empregador, que eu acho que vocês têm bastante familiaridade, que é a morte e invalidez do funcionário enquanto a serviço, né, da empresa. A cobertura de poluição súbita, riscos contingentes de veículos e guarda de veículos de terceiro. Eu não vou entrar muito no detalhe de cada uma das coberturas, até porque a ideia aqui é passar um pouco mais geral, de vocês conhecerem. Tendo dúvida, a gente tem aí no final a parte de perguntas e respostas, e também, se não der para responder aqui no perguntas e respostas, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, que a gente vai sanar todas as dúvidas, tá? Então, hotéis e pousadas, as opcionais que a gente tem são as mesmas de clubes, adicionando excursões turísticas e traslado de hóspedes, tá? Bares e restaurantes, paneterias é a forma bonita de falar padaria, né? Que a gente achou que ia ficar mais vendável. Empregador, poluição súbita, riscos contingentes e guarda de veículos, ou seja, as mesmas de clubes, tá? Limites e franquias, como eu falei, 1.800.000 o máximo, mas aí dentro por exemplo, de 50 mil a 1.800.000, vocês podem colocar qualquer valor, tá? Não é aquele que você clica, um planinho que vai te dar um limite travado, tá? Vocês podem colocar qualquer valor que o cliente desejar. E as opções de franquias, elas são de 10%, com a participação obrigatória do segurado, né, de 10% ou 20%, e os mínimos eles vão variar de 1.000 a 5.000. Esses mínimos eles variam por tipo de cobertura, né? Por assim dizer, o mínimo vocês não conseguem mexer nele, só na POS, mas assim, a gente considerando que é um cliente
que não é um cliente gigante, a gente pensou em alguns mínimos que a gente imagina ser bem competitivo, tá? Diferenciais. Primeiro que a gente oferece as nossas coberturas básicas, todas, elas são amplas, tá? Então você vai ver lá, RC Clube. O que vai cobrir no RC Clube? Tem uma gama grande de coberturas que já estão incluídas na básica, tá? Então, existência, uso e conservação, tumultos, fornecimento de alimentos e bebidas, enfim. Até no próprio beta, na tela do beta de cotação, ele tem essa informação de quais são as coberturas, ok? Danos estéticos também é um diferencial grande, são pouquíssimas seguradoras que oferecem. Imagino que de forma automática só a gente, tá? E como a Ana falou, eu acho que o mais importante aqui é a simplicidade e a facilidade para você contratar, entendeu? Se você estiver na mesa com o cliente, o tomador de decisão, você consegue oferecer para ele na hora uma proposta. Eu acho que esse é um diferencial fantástico. Eu já fui corretor, né, já trabalhei em corretora, e eu sei que às vezes a gente tem um negócio que não é tão grande e que acaba sendo um processo bastante burocrático para conseguir uma cotação. Outra coisa importante é que eu procurei montar a apresentação com as telas já que vocês vão ver lá. Então, todos esses ícones que estão aqui são os mesmos que vocês vão ver na tela do beta, que eu acho que é legal para vocês já tendo uma familiaridade, tá? Eu vou passar para o produto de ensino e cultura. Então, o faturamento máximo é o mesmo, tá? 13 milhões de reais. Instituição de ensino particulares são foco. Então, não precisa ser só um colégio ou só uma universidade, enfim. Praticamente todo tipo de curso livre a gente vai poder atender através do beta. Tem uma gama lá aberta também, se vocês acessarem para pedir a cotação, ele já vai pedir para você qual é o tipo de instituição, ok? A cobertura básica, neste caso, é uma só, tá? Que a gente chama de RC Escolas. O limite também é o mesmo, como eu comentei no começo, que elas são bem parecidas, né? Os limites, as franquias, enfim. As opcionais, as mesmas que a gente já viu anteriormente. Então, empregador, excursões turísticas, guarda de veículos, poluição súbita e riscos contingentes de veículos. Os limites também, 1.800.000, franquias de 10 a 20, que você pode escolher conforme o cliente desejar. Se ele quiser um custo um pouco mais baixo, 20%, ou uma franquia mais baixa, um prêmio um pouquinho mais elevado, 10%. E os mínimos também variando de 1.000 a 5.000. Como os produtos a gente montou, como eu falei, nossas coberturas básicas são todas amplas, então a gente, os mesmos diferenciais que a gente encontra para o lazer e turismo, a gente também vai ver no ensino e cultura. A facilidade é a mesma, para você cotar a mesma mecânica. Em questão de, acho que quando vocês estiverem em prática, em 2 minutos vocês estão com uma cotação na mão, tá? Então é isso, acho que a parte de RC, os primeiros produtos são estes, a gente já está trabalhando em novos produtos, mas a gente queria muito receber de vocês o que vocês acham que a gente poderia fazer para ajudar vocês a vender estes dois produtos, esses dois não, né? Todos os produtos do beta e os demais. E para fazer novos, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Daniel, que ele vai falar para vocês sobre o RD. Obrigado, Yuri. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença, a participação de todos vocês. A gente sabe o quanto é complicado no dia a dia da corretora conseguir alguns minutinhos para poder participar, conhecer mais as seguradoras, os produtos que todas elas têm. Então, nós agradecemos muito. Eu vou falar um pouquinho sobre os seguros de equipamentos.
A gente também separou nos produtos que hoje já existem e os que futuramente nós lançaremos, num futuro bem breve, como a Ana falou. São produtos bem simples de vocês comercializarem. Eu vou, ao final, mostrar como a gente faz um cálculo para vocês verem realmente como é simples. E lá vocês vão conseguir visualizar bem não só os nossos produtos de RD, como de RC do Yuri e os outros que a Ana comentou que a gente já lançou. Tá? Então, falando um pouquinho de quais são esses produtos que já estão no ar, são os produtos de equipamentos médicos, odontológicos e dermatológicos. Né? A gente entendeu que seria mais interessante separar os produtos para que ficasse um pouco mais fácil de vocês localizarem, né? Não ter uma lista enorme com milhares de equipamentos e vocês terem dificuldade para enquadrar. Então, hoje nós separamos. Os 3 produtos eles são muito similares visualmente falando, mas cada equipamento está colocado na sua categoria que a gente identifica que é mais importante. Né? Também seguindo a linha da apresentação do Yuri, a gente comenta aqui quem que poderia, né, contratar esse seguro. Né? A gente tem 2 vertentes. A primeira seriam os profissionais da saúde, que a gente fala desde médicos, dentistas, tanto pessoas físicas como consultórios, clínicas, esteticistas, hospitais. Então é um leque bem grande. E a gente faz sempre um paralelo com os produtos de RC profissional, como a Ana e o Roberto bem falaram. Né? Nós temos já uma referência, já nos tornamos, né, a principal seguradora desses produtos, então a gente entende que esses produtos de RC profissional, né, a gente entende que os produtos de equipamentos também fazem sentido para vocês fazerem um cross-sell com esses seus segurados e clientes, porque eles são exatamente os profissionais que têm ou que possuem esse tipo de equipamento. Um outro modelo que a gente pode fazer e que a gente tem tido bastante sucesso quando a gente fala até de bikes ou mesmo de outros segmentos, são operações que a gente chama de massificadas ou de grandes volumes, como estão aqui, como aparece aqui na apresentação. São para fabricantes, importadores, revendedores, em que a gente consegue personalizar alguma coisa, né, algum produto ou algum modelo de negócio que vai fazer com que vocês ganhem em agilidade, o segurado também ofereça, ou o fabricante, enfim, ofereçam benefícios diferentes para os seus clientes, e com isso a gente consegue ter um modelo operacional já pronto e que a gente sabe que funciona muito bem hoje aqui dentro da companhia. Então, se vocês tiverem oportunidade nesses segmentos, é algo importante. Um outro paralelo que a gente faz também são com seguros de transportes, né? Porque às vezes você tem clientes que fazem a importação desses equipamentos ou mesmo fazem o transporte, também é uma possibilidade de a gente fazer esse relacionamento e tentar ofertar mais um outro produto para eles. Aqui a gente lista alguns tipos de equipamentos, né? Então, basicamente são todos os equipamentos hoje existentes nesses segmentos. Então, quando a gente fala de equipamentos médicos, a gente está falando de ressonância, tomógrafo, mamógrafo, aparelhos de raio-x, ultrassom. Quando a gente fala um pouco de equipamentos dermatológicos, a gente fala dos equipamentos de carboxiterapia, mantos, de depilação a laser. E, além disso, a gente também consegue, nesses produtos, a gente imaginou, além desses equipamentos, um consultório odontológico, por exemplo, tem a cadeira, tem o computador, tem o ar-condicionado, tem os móveis em si. Então, a gente também permite que vocês incluam esses tipos de equipamento nas cotações, para que você faça realmente um produto completo para todos os equipamentos que a clínica ou mesmo o consultório tenha. Então, tem uma relação bastante grande aqui que a gente pode incluir, né? Agora, falando um pouquinho das coberturas da apólice, o nosso produto hoje, que está desenhado dentro do Protector Beta, ele compreende basicamente 3 coberturas, né? Que é a cobertura básica, que o nosso produto, dentro da cobertura básica, além dos danos de causa externa, que seria queda, incêndio, raio, também nós cobrimos o roubo e furto qualificado, né? Então ele já faz parte hoje da cobertura básica, e também nós oferecemos 100% de danos elétricos. Então, quando a gente simular, vocês vão ver como que a gente faz o cálculo, ele já vai sair com essas 2 coberturas inclusas. Um grande diferencial, mais para frente eu vou falar um pouquinho disso também, mas é a cobertura de alagamento, que a gente também concede para todos esses 3 produtos hoje existentes. A gente também
oferece, se você escolher optar pela cobertura de território nacional, a cobertura para os acidentes do veículo em que o equipamento esteja lá dentro, né? Então, imagine que houve um acidente com um veículo que, por exemplo, o esteticista esteja levando para um outro local e quebre esse equipamento durante esse transporte ou durante esse acidente, né? Então, a gente também consegue esse tipo de cobertura. E um diferencial também que a gente colocou é que você consegue também colocar a observação de que se esse equipamento ele é ou não arrendado. A gente usou muito isso por conta dos equipamentos dermatológicos. A gente sabe que normalmente as clínicas elas não têm a agenda completamente cheia. Então é muito comum o profissional que tem um equipamento, 2, 3 equipamentos, eles façam eles usem ou agendem os horários por alguns dias, e os dias em que ele não tem serviço, ele acaba alugando esses equipamentos. Então a gente também dá essa opção, né? Como eu já falei, aqui é sempre 100% do limite contratado para todas as coberturas, você não precisa escolher, não precisa fazer nada, e vocês vão ver, como eu disse, como é fácil e tranquilo de entender os produtos, né? Também nós colocamos uma diferenciação muito simples, que são 2 tipos de cobertura. Você escolhe dentro do consultório ou território nacional. Então você tem essas 2 opções. E, inclusive, vocês podem ter, também vou mostrar isso, você pode ter várias características de equipamentos, em que alguns eles são somente, por exemplo, para dentro do consultório, do escritório. Eu vou dar um exemplo de uma ressonância magnética, que não tem como sair do lugar, assim como você pode incluir também nessa proposta, nessa policy, um ultrassom portátil, que ele sim vai e volta desse hospital. Então você tem essas 2 possibilidades, tá? Um ponto importante, muito parecido com o que o Yuri comentou em relação ao produto de RC, nós temos 3 opções de franquias que o segurado pode escolher. Então é uma POS de 10%, 15% ou 20%, e o mínimo, o nosso sistema já faz o cálculo de acordo com o equipamento selecionado. Então isso é uma vantagem, até porque se o segurado entende que ele tem uma possibilidade menor de ter um eventual sinistro, ou ele imagina que isso possa acontecer, você pode aumentar a franquia para que ele tenha uma redução no prêmio, né? Então essa é uma outra coisa que fica na ponta para vocês trabalharem. E aqui agora eu falo um pouco dos diferenciais que a gente tem em relação aos nossos concorrentes, ao mercado desses produtos especificamente, né? Como eu disse, a cobertura de roubo ela já faz parte da cobertura básica, então não tem como você não tem a necessidade de escolher ou não, ele já faz parte do produto. A cobertura de inundação e alagamento, como eu falei, isso é um diferencial bastante importante. Nós aqui hoje, assim, nós não conhecemos uma seguradora que tenha isso disponibilizado de maneira automática para todos os clientes. E isso vou fazer até um paralelo com o que a Ana comentou, dessas sugestões, indicações ou mesmo ajuda que para nós é muito importante em relação aos feedbacks. Isso foi um cliente nosso de um consultório odontológico que sinalizou que houve um evento no escritório dela em que houve uma inundação por um problema na cadeira, se não estou enganado, do dentista, do escritório, do consultório dela. Houve um alagamento tremendo e alguns equipamentos foram perdidos por conta disso. Uma inundação em relação a esses equipamentos que acabaram sofrendo esse dano, né? Além disso, como eu falei, a cobertura de dano elétrico é 100%, a gente sabe que existem algumas seguradoras que têm uma certa limitação nessa cobertura, nós já ofertamos sempre 100%, como eu falei, as 3 opções de franquia, as características de cobertura, se é território nacional ou se é somente dentro do escritório ou do consultório. Vocês vão ver que a cotação é em menos de 1 minuto, isso vocês podem cronometrar, vocês vão ver que é assim mesmo, é bem simples. Todas as informações, né, a gente sabe que existem muitos produtos e muitos sistemas em que você tem que preencher uma infinidade de coisas para chegar no preço, né? Nós entendemos que as informações mais relevantes para se ter o preço, a gente consegue fazer de uma maneira mais simples. E aí sim, para você gerar a proposta, aí nós vamos precisar das informações mais completas, como endereço, data de nascimento se for pessoa física, o próprio endereço do local de risco, enfim, as informações cadastrais desse cliente. Então, o preço vocês vão ver que a gente já tenta deixar mais simplificado e mais fácil
para que vocês consigam já saber quanto vai custar o seguro, propriamente dito. Outra coisa, a gente tem a aceitação dos equipamentos a partir de 2010, né? Então de 2010 até 2018, próximo ano 2019, eles já ficam disponíveis para vocês fazerem hoje na ponta, então a aceitação é automática e, como eu falei, você pode incluir vários equipamentos, não tem limite de equipamentos, você pode colocar quantos você quiser que o sistema acata. Eu vou abrir então agora aqui a simulação, só para que vocês possam visualizar melhor até onde vocês entram no Protector hoje aí na corretora de vocês, no Protector Beta. Deixa eu só ver se... Beleza, já está. Vocês já estão com a minha tela. Então, a gente tem um usuário de testes aqui, que até para vocês visualizarem, tem alguns produtos que aparecem aqui que ainda não estão disponíveis, por isso a gente fala que eles em breve entrarão. Então essa é a tela do Protector que vocês visualizam no corretor. Então vocês têm duas maneiras de acessar o Beta. Nessa tela inicial, que você já tem então aqui um banner que te remete aos produtos, ou você pode ir à esquerda em cotações, Protector Beta tem até um novo aqui escrito. Então eu vou clicar aqui, e aí ele vai abrir todos os produtos que hoje estão disponíveis no Protector Beta. Então vocês podem ver que tem esses três primeiros que eu estou falando agora, né? O odontológico, o médico e o dermatológico. Abaixo já tem os produtos que também foram lançados simultaneamente, ou muito próximos, que são os produtos de transportes, né, de cargas, que também já houve um webinar para falar sobre esse produto. Outros produtos de RC profissional, de profissionais da saúde, que não existiam no Protector. Então, educador físico, fisioterapeuta, eles estão hoje nesse produto, veterinário, eles estão hoje aqui disponíveis. Os produtos que o Yuri comentou, e esses de baixo que eu não vou mostrar, que eu vou falar depois, eles ainda não estão disponíveis. Então eu vou simular aqui um equipamento médico mesmo, só para vocês visualizarem. Então eu clico em fazer cotação e ele vai abrir aqui para a gente, para vocês verem como é o modelo de cálculo. Como eu falei, ele é muito simples, vocês escrevem o mínimo possível. Então a primeira pergunta são quais são os dispositivos de segurança que existem no local de risco, ou na clínica, né? Ou no consultório. Vamos imaginar que tem extintor, alarme, câmera. Aqui embaixo eu pergunto, onde que ele fica? Se é na rua, se é em condomínio fechado ou se é em prédio? Vamos por que é em prédio. Vou colocar um CEP, que é o CEP onde o equipamento fica. A gente coloca uma observação aqui em relação à nota fiscal, que ela é necessária em caso de sinistro, tá? Então ela já fica bem em destaque para que não tenha nenhum tipo de problema. E aqui aparecem, então, como eu falei, todos os produtos que a gente tem. Vocês podem ir buscando aqui por ordem alfabética, ou vocês podem, por exemplo, escrever um nome. Eu vou pôr, por exemplo, ultrassom. Eu escrevo ultrassom, ele me fala, tem as duas opções, fixo ou portátil. Vou pôr fixo. Ele me pergunta aqui qual é a marca do equipamento, vou colocar XPTO só para passar. E aqui, se vocês perceberem, ele já faz uma sombrinha de qual é o limite máximo para esse tipo de equipamento. A gente fez um estudo no mercado para conhecer os principais equipamentos, e a gente colocou um valor que é o mais condizente com isso. Então, se colocar um equipamento de ressonância, por exemplo, o limite aumenta bastante, porque é um equipamento um valor um pouco mais elevado. Então, a gente consegue fazer por aqui. Eu vou pôr, sei lá, 50 mil, só para passar. Eu pergunto também qual é a idade, né, quando que ele foi fabricado. Só vou voltar um ponto atrás aqui. Nessa relação de equipamentos, também a gente conta muito com a ajuda de vocês, se porventura, não só no médico, no odontológico, até no dermatológico, estiver faltando algum, nos avise, eu vou mostrar onde que aparece aqui para vocês darem as sugestões, para que a gente faça a inclusão, porque pode ser que algum equipamento novo, de repente, não esteja aqui. Então, aqui tem a questão das franquias, que eu falei que a gente pode escolher, 10, 15 ou 20, eu vou deixar 15. E o tipo de cobertura, que eu falei se é dentro ou fora do escritório, você decide. Vou fazer esse aqui que seja um equipamento somente dentro desse consultório, desse hospital. Aí, na sequência, eu tenho a pergunta, que eu comentei que é mais comum no dermatológico, você selecionar se você quer cobertura em caso de locação. Sim ou não, você coloca. Se você quisesse incluir outro equipamento, é só clicar aqui, ele vai abrir novamente essa telinha e vocês podem ir colocando. Eu já vou fazer o cálculo só para ter ideia de quanto ficaria. Cliquei no calcular à direita, ele já vai trazer
quanto seria o custo desse seguro. Então ele traz à direita aqui, ele já traz qual é o parcelamento máximo. O parcelamento ele trabalha com um valor mínimo, né, de parcela. Então, dependendo do valor do equipamento, vocês não vão conseguir ter um parcelamento maior. Mas hoje ele está disponível em 6 vezes sem juros. Você consegue fazer pelo sistema em até 6 vezes sem juros. Se por um acaso vocês tivessem mais equipamentos, todos eles apareceriam nessa listagem à direita. E você consegue fazer os ajustes de franquia de todos de uma vez só. Então, por exemplo, eu pus com 15, né? Eu quero com 20 de franquia. Eu cliquei e marquei o 20, ele automaticamente já vai recalcular e vai dizer quanto reduziria o prêmio. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, manter os 15, e aí é nesse momento que eu vou gerar a proposta só para vocês visualizarem. Gerar carta de cotação, que para nós é a proposta já, e aí sim eu pergunto os dados. Eu vou preencher rapidinho aqui, só para que a gente consiga passar. O CPF, eu usei um CPF de um gerador. Eu pergunto se o endereço do endereço do risco é o mesmo do endereço do consultório. Eu vou pôr que eu só não mostrei aqui em cima, esse endereço é o endereço do local de risco, tá? Onde ficam os equipamentos, efetivamente. Eu copiei que é o mesmo. Aqui tem a forma de pagamento, né? Ele já me diz em quantas vezes é possível essa cotação, né? Essa proposta. Inicialmente é boleto bancário, eu vou pôr em 3 vezes, eu faço a pergunta de politicamente exposto, né, que é uma questão regulatória, então ela já aparece aqui também, e eu clico em gerar carta de cotação. Automaticamente ele vai gerar um PDF para a gente, que está aqui embaixo, com todas as informações que a gente comentou há pouco. Então tem qual é o ramo, quais são os valores, a vigência, a validade da cotação, os dados do corretor, que é o nosso corretor, né, nosso ambiente de teste, as informações do segurado. Como eu falei, o segurado pode ser pessoa física ou jurídica, tanto faz. Nesse caso é uma pessoa física. Tem basicamente aquele questionário que a gente marcou os quadradinhos, eles aparecem aqui. E embaixo tem as informações do equipamento, né, qual é o equipamento, qual é a franquia, o tipo de cobertura que eu pus e efetivamente o prêmio. E aqui embaixo tem então a cobertura básica, que já inclui, como eu falei, incêndio, roubo, alagamento e vendaval, e tem outras coberturas também, mas essas aqui são as principais, e dano elétrico, os danos elétricos também já fazem parte aqui do produto. Para nós, basicamente, assim como para o RC, o que nós precisaríamos para, por exemplo, efetivar essa proposta, que vocês, corretores, assinassem esse documento e enviassem para esse e-mail. E aí nós temos um SLA de 3 dias, 3 dias úteis para a emissão da apólice. Então, a gente recebeu, a gente já vai fazer todo o processo para emitir essa apólice e os boletos saem junto com a apólice, tá? Então esse é o Protector Beta. Eu não vou abrir os outros produtos porque eles são exatamente iguais. O do RC, o Yuri já mostrou mais ou menos as telas, como elas também são muito similares. Eu vou voltar aqui só para a apresentação. E aqui, como a Ana falou, nós temos alguns novos lançamentos, né, que são os próximos produtos que já estão no forno, eles até aparecem lá porque a gente já está testando para conseguir pôr no ar. O primeiro deles são os equipamentos fotovoltaicos. Esse a gente aposta muito, o nome não é muito bonito, né? Mas é um equipamento que a gente aposta muito, até pelo crescimento desse segmento. Para quem não sabe, os equipamentos fotovoltaicos são aquelas placas solares que geram energia para residências, comércios, indústrias, enfim. É um mercado que tem crescido assim absurdamente, o governo tem dado muitos incentivos fiscais, então a gente até brinca que é a nova galinha dos ovos de ouro, assim, a gente visualiza muita oportunidade, né? Então, basicamente, como eu falei, são esses equipamentos de energia solar, a gente consegue trabalhar, ou vai conseguir trabalhar com seguros para residências, indústrias e comércios. São limites normalmente pequenos, porque o próprio kit ali não tem um valor muito alto, mas também a gente consegue trabalhar com operações um pouco maiores. É possível que a gente faça futuramente algum webinar para falar especificamente desse produto, tem bastante coisa. A gente tem os focos efetivos em fabricantes, importadores e distribuidores, até para que a gente faça, de repente, algum modelo de negócio em que os equipamentos já saiam com
algum tipo de seguro específico. Além disso, a gente tem bastante foco quando ele ficar disponível aqui para os integradores, que são as pessoas que vendem e instalam esses equipamentos, e propriamente dito os clientes finais. E aí eu ponho um alerta, eu coloquei um alerta, porque às vezes o cliente ele acredita que ele já tem essa cobertura no seguro da empresa dele ou no seguro residencial, né, da casa dele, e muitas seguradoras excluem esse tipo de equipamento. Então, são kits às vezes de 20, 30, 40 mil reais, talvez para uma indústria muito grande não tenha um impacto tão grande, mas você colocou na sua casa, acho que 20, 30 mil reais gera um prejuízo relevante. Então isso é importante até para vocês olharem quais clientes de vocês de repente tenham isso e vocês possam ofertar. E além disso, que também faz todo sentido para a gente, é o seguro das instalações, que seria o risco de engenharia para as instalações desses equipamentos. E aí também o nosso foco vai desde o fabricante até o próprio integrador, né? E a gente tem bastante cobertura diferenciada para esse tipo de produto, que ele também vai ficar disponível no Protector nos mesmos mods, tanto esse quanto o RD fotovoltaicos, eles vão ter a parte visual, ela é muito parecida com a dos equipamentos médicos em geral, né? E um outro produto que também está no forno para sair, que também é de risco de engenharia, é o Reformas, que a gente tem chamado de reformas de shopping, que a gente está desenhando um produto para atender a grande maioria das redes de shopping, também com um processo totalmente automatizado, simples, com a cotação na ponta para vocês. E a gente sabe que para esse tipo de produto é um diferencial bastante importante. Nosso foco são, como eu falei, nos shopping centers, nas próprias franquias ou alguns empreiteiros que são especializados nesse tipo de negócio, né? E como eu falei aqui, a gente está tentando desenhar um produto que ele atenda a grande maioria das exigências desses mercados, até para que a gente consiga ser bastante assertivo. Acho que a nossa parte aqui já terminou. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida ou alguma... Deixa eu abrir aqui que parece que temos dúvidas. Importantes. Vamos lá. Eu vou por ordem aqui. Ô Yuri, se você quiser também tem algumas dúvidas de RC. Tá, é o Roberto da Máxima Corretora. Ele perguntou se a gente tem alguma coisa em relação aos seguros para drones, né? A gente ainda não tem efetivamente um produto para drones, mas a gente, muito por conta de questões até regulatórias, existe uma discussão ainda, por mais que já tenham saído algumas normativas da ANAC, mas existem ainda algumas dúvidas no enquadramento desse produto. Isso é uma coisa que a gente já tem trabalhado. A Ana também até pode falar um pouco melhor sobre isso, mas ainda não temos o produto efetivamente pronto para comercializar, mas a gente sabe que é um mercado bastante importante. A gente não tem esse produto ainda, existe muita discussão no mercado se esse produto, se o drone entra no RD ou se ele entra no aeronáutico. Então, existe até uma dúvida técnica de como construir o produto, e enquanto isso não estiver resolvido, a gente não tem nem como construir e aprovar o produto com o órgão regulador, que é a SUSEP. A gente está aguardando essas definições. A gente tem hoje no grupo, a Argo, já algumas operações que trabalham com drones. Então, a gente tem esse expertise no grupo, é alguma coisa que a gente pode trabalhar para o futuro. Não está no nosso radar vou chamar de curto prazo, mas a gente está observando, é um mercado que cresce bastante, com certeza uma oportunidade. Tem uma pergunta da Luciana aqui sobre a apresentação. Ela sim vai ficar disponível para vocês. A gente tem o contato de todos que participaram hoje. A gente vai, além da própria gravação, que ela fica disponível, também a apresentação a gente envia para vocês. Eu não entendi o nome aqui da pessoa, mas se o material, se você consegue ter acesso ao material pelo site. A apresentação, como eu falei, a gente vai enviar, também fica disponível em algumas outras plataformas que a companhia tem, mas todas as condições gerais, todas as informações em relação a esses produtos que a gente falou, elas estão disponíveis no Protector Beta. Então, por lá, vocês conseguem pegar as condições gerais,
conseguem ter acesso aos detalhes de cada um desses produtos que nós falamos hoje. Pergunta da Luciana, se esses equipamentos são, por enquanto, só para equipamentos médicos. Nesse momento, esses produtos do Protector Beta, sim, né, eles foram desenvolvidos para a área da saúde, além do fotovoltaico que vai entrar daqui a pouco, mas nós aqui internamente temos a subscrição tradicional que a gente pode analisar outros tipos de equipamentos, sim. Então, até através do canal de atendimento lá do Protector, vocês conseguem fazer as solicitações e nós aqui analisamos caso a caso. Então, é possível sim a gente olhar outras contas. Não sei se alguém quer falar mais, mas... Qual a diferença do beta para o normal? Basicamente, é a emissão da pólice instantânea que hoje o Protector tradicional, digamos, já faz, né, com forma de pagamento em cartão de crédito, em outras possibilidades, que o beta ainda não tem. A gente até fala que o Protector é beta exatamente por isso, porque a nossa intenção é que ele performe muito bem para que a gente consiga, de repente, transformá-lo num produto Protector, com todas as Protector tradicional, né, com todas as funcionalidades que o Protector já possui. Mas, basicamente, a diferença é essa, porque a plataforma é a mesma, toda a estrutura, digamos, é bem similar. Tem uma pergunta aqui sobre os tipos de equipamentos que não estiverem aqui relacionados, como faço para enviar para análise? Acho que eu já falei alguma coisa nesse momento, então eu acho que temos duas maneiras, né? Uma delas é vocês nos mandarem, como eu falei, para que a gente olhe, e uma segunda maneira, se for um equipamento médico mesmo, dermatológico, que a gente coloque, que vocês nos sinalizem lá nas pesquisas, para que a gente possa fazer a inclusão dele no próprio Protector. Se tem um teto de 100 mil para valor de equipamentos médicos, na verdade, cada equipamento tem um teto. A gente, como eu falei, a gente fez um estudo para saber, por exemplo, não fazia muito sentido uma ressonância magnética a gente deixar um limite de 100 mil, por exemplo, porque ela vale muito mais do que 100 mil. Então, a gente fez meio que um estudo para saber quais eram os limites que a gente ia colocar. Então, na verdade, eles mudam. Ressonância, por exemplo, são 3 milhões de reais o limite. Os equipamentos dermatológicos, a gente fez um ajuste há pouquíssimo tempo, digamos hoje, e ele também teve um aumento significativo em muitos dos equipamentos, até porque a gente sabe que eles têm uma mudança. Então, isso não é algo definido que não possa ser mudado. Vai muito mais da ajuda de vocês até nos alertarem ou nos avisarem para a gente fazer as alterações. Só fazer um comentário dessa alteração que a gente fez no equipamento dermatológico. A gente recebeu essa semana uma cotação de um corretor. Ele fez uma consulta para a gente, que ele estava fazendo uma cotação e ele tinha um cliente com um equipamento que tinha um valor superior ao valor que estava liberado no beta. E aí o que a gente fez? Hoje de manhã a gente alterou a lista. Falou assim, não, esse valor está errado, ele tinha um limite, se não me engano, era de 100 mil, o equipamento valia 350 mil, então uma diferença bem grande, que se não fosse pelo feedback do corretor, a gente não ia conseguir arrumar. A gente alterou a lista e já está no ar o valor novo, o teto máximo desse equipamento. Então, assim, a gente reforça que o feedback de vocês é importantíssimo. A gente fala que acho que a gente está construindo produtos com toda a comunidade de corretores do Protector que a gente tem, que a gente vê isso de uma forma muito positiva. A gente conta muito com o feedback de vocês. E só para comentar, isso foi na terça-feira que ele pediu. Então, em 2 dias a gente conseguiu fazer essa correção. Tem uma outra pergunta em relação à nota fiscal, se não tem cobertura. Nesse momento, a gente condicionou a existência da nota fiscal, até porque a gente não tem nenhum tipo de vistoria, né? A gente não faz uma comprovação pelo menos nesse momento, da existência do equipamento. Então, hoje a nota fiscal ela é de suma importância para que o segurado tenha cobertura. E nós deixamos isso bem claro, em vermelho, para que vocês saibam realmente que isso é obrigatório. Porque, às vezes, vocês só descobririam isso, de repente, em outros mercados, em outras seguradoras, no momento de sinistro. Então, a gente preferiu ser o mais transparente possível com vocês e com o nosso segurado,
dizendo da obrigatoriedade desse item, tá? Daniel, tem uma pergunta aqui também sobre RC. Por favor. Se esse seguro de RC também é só por reembolso. Não, na verdade não. A gente, nosso produto ele prevê que o segurado, ou seja, né, para quem não está muito familiarizado com RC, existem produtos que eles dizem que o cliente, o nosso segurado, né, no caso, precisaria fazer o pagamento diretamente para o terceiro prejudicado, que acaba gerando, né, um problema às vezes de fluxo de caixa, dependendo do tamanho da indenização, às vezes o segurado nem tem aquele dinheiro disponível, então a gente não prevê isso, tá? A gente pode pagar direto para o terceiro, mediante acordo, enfim, se o segurado tiver de acordo com isso, a gente paga direto para o terceiro prejudicado, tá? Boa, Roberto, que senão só tem pergunta de RD. Eu achei uma interessante aqui do Gerson. Ele perguntou se pode fazer algum convênio com uma empresa de energia solar. Pode e deve nos procurar. A gente tem total interesse nesse modelo, tá, Gerson? Deixa eu ver se tem mais alguma de RC. Acho que essa da depreciação também, Daniel. Qual a desvalorização, depreciação do equipamento? A gente já faz, quando é feito o preenchimento das informações, né, e tem propriamente dito a nota fiscal, vocês conseguem, quando você digita o valor do equipamento e o ano, a gente já tem por trás do nosso sistema, da nossa análise, as informações relacionadas à depreciação, né? Existe uma tabela dentro de depreciação, dentro das condições gerais. Eu posso até mandar depois para vocês por e-mail isso, né? Ou ao final no próprio slide, para vocês terem essa ideia. Mas basicamente o valor hoje que você coloca, a gente vai olhar quanto que custa esse equipamento desse ano hoje no mercado, para que a gente possa fazer a indenização. Se a gente tem algum produto de assistência técnica de equipamentos médicos. Eu até tinha lido achando que poderia ser alguma coisa do RC, né? Algum produto de RC para esse... O José Marcos ele fez uma pergunta sobre produto voltado para a empresa de assistência técnica de equipamentos médicos e hospitalares. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que seria no caso de algum erro, é isso? Se o equipamento for mandado para assistência e a empresa que estiver fazendo essa assistência técnica cometer algum erro, né? Causar algum dano quando estiver prestando esse serviço, né? Olha, imagino, assim, eu não sou especialista no E&O aqui, era até importante a gente, de repente, checar, e você puder mandar essa pergunta para a gente por e-mail, seria ótimo. Mas, na minha visão, seria o cliente, o segurado poderia ter um seguro de E&O comum e de miscelâneos que poderia atender. O Roberto conhece também o E&O, né, Roberto? Sim. Para esse tipo de situação, para equipamentos que uma assistência técnica tem uma responsabilidade durante uma manutenção, ele pode gerar por questão de alguém entrar e roubar o equipamento, ou ele cair no chão, ele sofrer algum tipo de acidente. Aí, no caso, é muito mais voltado para a responsabilidade civil geral e de operações da própria assistência, né? O fato do equipamento tá estragado, não está funcionando corretamente, e o segurado ter que dar uma garantia de que vai consertar ou não conserta direito, aí sim pode ser um RC profissional miscelâneos. Hoje nós não temos ele disponível no sistema, e aí teria que fazer uma análise especial para esse tipo de situação, né, caso tenha um ato ou fato que caracterize aí um erro profissional, né? Tem uma pergunta interessante aqui sobre a nota fiscal de novo, né?
se o médico pessoa física contrata o seguro, ou só que a nota fiscal está em nome do consultório dele. Se ele tiver realmente ele for um dos sócios, né, tiver algum vínculo efetivo com o consultório ou o CNPJ, a gente não vê problema, é válido. E a nota fiscal é só em caso de sinistro, a gente não precisa dela anteriormente, né, antes da emissão, digamos, né? Ali é só um alerta mesmo. E como eu falei, assim, até um ponto importante, esse alerta é mais mesmo, como eu falei agora, um alerta para vocês, porque a grande maioria das seguradoras, num eventual sinistro, elas vão te pedir a nota fiscal. A gente só está tentando evitar um possível problema futuro. É basicamente isso. Vou responder uma. Posso? Pode, por favor. Estou sem voz já. Tem uma pergunta aqui sobre o produto novo de risco de engenharia, o produto de reformas, se esse produto vai ser voltado somente para reformas de lojas de shopping. Vamos adiantar um pouquinho o nosso próximo webinar, mas a resposta é não. A gente está fazendo um produto bem amplo, tanto é que a gente chamou ele de reformas e não lojas de shopping, porque a ideia é fazer reforma de pequenos estabelecimentos, inclusive residências. Então tem bastante novidade aí para vir. A gente está tentando fazer esses produtos simples, mas que eles tenham sempre uma gama muito ampla de cobertura. E como vocês viram, que a gente junte as coberturas para ser de fácil contratação, sempre uma contratação bem completa, que o cliente não tem que ficar decidindo quanto de verba eu quero destinar para dano elétrico, quanto de verba eu quero destinar para roubo. Não precisa pensar nisso, está sempre tudo incluído, então é uma coisa muito fácil, tira risco, e isso vem nos próximos produtos também. O Engenharia vem aí com bastante novidade. Pergunta aqui que ele não, o Emerson, não compreende a questão do RD simulado da questão de equipamentos em locação. Não entendi muito bem a pergunta, mas acho que o que você quer saber é se é um equipamento e ele for alugado, né, ou ele pode ser alugado para alguém, como que funciona na cotação. É só mudar lá a pergunta. A gente pergunta se o equipamento ele pode, né, ou é arrendado ou alugado para terceiros, né? Você põe sim ou não, é basicamente essa a pergunta, não tem muito o que mudar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta, mas eu acho que Daniel, pelo nosso tempo aqui já está se esgotando, então acho que como também ocorre nos todos os treinamentos online que a gente faz, esse treinamento ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então é só acessar Argo Protector no YouTube e vai estar lá o treinamento. Para quem quiser receber as notificações, toca o sininho e aí vai ficar sempre por dentro de todas as novidades que a gente vai publicando no nosso canal. Todos os treinamentos anteriores, eles também já estão lá disponíveis. As perguntas, que são muitas aqui, surpreendeu até a quantidade de pergunta, mas a ideia aqui do nosso treinamento é realmente passar as informações principais. Nós vamos encaminhar para todos os participantes por e-mail. Então, até as perguntas que a gente respondeu durante o treinamento, depois a gente compartilha com todos que se inscreveram e aí todo mundo vai ter todas as perguntas, eventuais dúvidas que permaneceram, mas também a dúvida de outro que às vezes a pessoa esqueceu e também poderia ter posteriormente, ela vai poder sanar ali no nosso e-mail. Todos esses materiais eles também ficam disponíveis na nossa central do corretor. Como foi bastante falado aqui no nosso treinamento, muita novidade, sempre focado na simplicidade, na simplificação e pensando em como fazer o corretor vender mais e melhor. Então, daqui para o fim do ano, ainda vai ter muita novidade, nós vamos ter ainda campanhas de venda, nós vamos ter novas funcionalidades no sistema, novos produtos. Nossa ideia é realmente fechar bem forte esse ano e também já começar 2019 com bastante coisa boa e bastante funcionalidade para que o corretor possa vender cada vez mais e nos dar aí a honra e as oportunidades de trabalhar conosco, né, como vocês viram aqui nesse treinamento e nos outros também.
A característica da nossa seguradora é de ser realmente uma subscrição de alto nível. Nossos profissionais, eles têm muita experiência, têm um conhecimento enorme e essa é a nossa fortaleza, né? Nosso time de subscritor realmente ele é altamente qualificado e isso é muito importante para trazer tranquilidade aos nossos clientes, aos nossos parceiros e também ter uma regulação de sinistro tranquila, transparente e que realmente atenda a expectativa do nosso segurado. Isso também é algo que a gente já falou em outros treinamentos, inclusive com a participação do pessoal de sinistro. Eu destaco hoje a regulação de sinistro como uma das vantagens competitivas que a gente tem. Seguro, como sempre, é fácil prometer, mas na hora de entregar é que a gente vê qual seguradora que realmente é boa, qual a que realmente presta um serviço de excelência. E eu estou muito tranquilo em afirmar que hoje os corretores podem fazer seguro conosco, que são produtos feitos por pessoas experientes e o sinistro realmente é o nosso forte. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Ao final do treinamento tem a pesquisa, não deixe de responder. E até a próxima. Muito obrigado.